Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora da informação, tá na hora da prestação de serviço, tá na hora do seu AB1 nessa quinta-feira, dia 17 de julho. 11 horas e 49 minutos. Vamos juntos então, ao vivo, aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Para começar, vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse momento, porque para essa quinta-feira a previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens. Olha aí, muitas nuvens. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado também. Aí é o seguinte, a temperatura nesse instante está marcando 24 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18 graus. E olha, pessoal, nessa edição a gente vai ver uma cena revoltante de violência aqui em Caruaru. 2 mulheres foram vítimas de assalto aqui na cidade. As imagens mostram o momento em que o criminoso se aproxima das 2 vítimas, está vendo, e tenta com toda a força e agressividade arrancar o que seria a bolsa de uma das mulheres. É aí que começam as agressões. Uma das vítimas chega a ser arrastada pelo bandido, como você está vendo aí no vídeo. É uma imagem muito difícil da gente assistir e saber que isso aconteceu aqui na cidade, em plena luz do dia e no meio da rua. A gente vai trazer todos os detalhes desse caso daqui a pouquinho. Ayali Guimarães e Joel Almeida estão com a gente ao vivo e, por falar em violência, Ayali vai trazer atualizações sobre um homicídio que foi registrado aqui em Caruaru nessa quarta-feira. Esse crime aconteceu em que local? Hein, Ayali? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a B1 de hoje. Olha, o crime aconteceu naquela praça do skate que fica ali no bairro Indianópolis. Eu já adianto que até o momento ninguém foi preso. A vítima foi um homem de 37 anos que foi morto a tiros. Esse homem foi encontrado próximo à moto dele. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse caso. Almir. Ok, Ayali. Joel vai trazer todos os detalhes de mais uma operação realizada pela Polícia Civil, dessa vez no combate ao tráfico de drogas aqui na região. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia para você. Um bom dia para você também que está conosco aqui no AB1. Essa operação denominada Capulos foi desencadeada nas primeiras horas da manhã de hoje em Taquaritinga do Norte e em outros 8 municípios pernambucanos. 15 mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos, além da Justiça também colocar à disposição para que ativos financeiros fossem bloqueados. Daqui a pouco a gente volta com outras informações dessa operação, mais uma da Polícia Civil. Hoje chega a 39ª operação aqui na Diretoria Integrada do Interior 1. Eu volto contigo, Almir. Muito bem, Joel e Ayali, até daqui a pouquinho. E você, hein? Anda dormindo direitinho ou não? No nosso consultório dessa quinta-feira, a gente vai falar sobre os impactos provocados na nossa saúde por conta das noites mal dormidas. Os especialistas alertam para os problemas que são consequência da chamada privação do sono. É hoje no AB1. Sem sono de tudo, eu passava a noite sem dormir, noite em claro, como diz, né, o ditado, e daí eu tive que recorrer ao médico, né. Após 3, 4 horas da manhã eu consigo dormir, mas até esse horário eu não durmo, e durmo até 7 horas, 7h20, às vezes até menos. Tá, e esse assunto do nosso consultório de hoje é muito importante, hein? Porque a qualidade do sono é fundamental para a nossa saúde. Não é isso, Priscila Martins? Um bom dia para você. Oi, Almir, um bom dia para você também, para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, a qualidade do sono, inclusive dormir bem, gente, é um dos remédios naturais que a gente pode procurar no nosso dia a dia. Além de se alimentar bem, praticar atividade física, estar bem espiritualmente, emocionalmente, dormir faz parte desse conjunto para que a gente tenha qualidade de vida. Mas de acordo com pesquisas e estudos recentes, 72% dos brasileiros se queixam que dormem mal.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, porque talvez você que está aí assistindo agora, o AB1, o AB Saúde, que começa daqui a pouquinho, passe por esse problema. Então, chama todo mundo da sua casa para estar aí assistindo agora, para que a gente tenha mais informações e consiga resolver esse probleminha da nossa vida, que é ter um sono de qualidade e conseguir dormir bem. Daqui a pouquinho a gente vai estar com um especialista, respondendo as perguntas dos telespectadores e, claro, falando mais sobre qualidade de vida. Até já. Muito bem. No AB Esporte de hoje, a gente vai falar sobre a invasão, pessoal, de uma torcida organizada do esporte ao centro de treinamento do clube. No AB Esporte, Matheus Antunes vai falar sobre esse absurdo daqui a pouquinho. Bom dia para você, Matheus. Oi, Almir. Infelizmente, vamos falar de mais uma cena lamentável a respeito de organizadas em nosso estado. Dessa vez, integrantes de torcida organizada do esporte invadiram ontem o centro de treinamento do clube lá no bairro da Guabiraba, na região metropolitana do Recife. Teve agressão em um jogador, intimidaram outros atletas e funcionários. Já já a gente traz mais informações sobre esse caso. Muito bem, então agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a utilização de gás natural em veículos. É preciso seguir algumas regras para instalar ou retirar o GNV dos carros, hein? Todos os detalhes daqui a pouco no seu AB1, que já começou, agora 11 horas e 56 minutos. Então estamos de volta com o seu AB1, faltam 2 minutos para o meio-dia e a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito na capital do Agreste nessa quinta-feira. Olha aí, a gente está vendo essa movimentação na câmera que fica na Avenida Rio Branco. É o coração da cidade, é o centro de Caruaru e os veículos que descem aí da Avenida Manuel de Freitas rumo à Avenida Rio Branco. Muitos veículos nesse instante, naturalmente, né? Chega perto do meio-dia, o trânsito fica realmente intenso no centro da cidade também. E ali mais à esquerda a gente vê motos e carros parados no semáforo, aguardando a vez naquela esquina da rua Armando da Fonte. É isso, imagens ao vivo na sua telinha. E a Polícia Civil realizou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui na nossa região, hein? Os mandados, pessoal, foram cumpridos em 9 municípios. Joel Almeida está chegando com todas as informações. Uma boa tarde para você, Joel. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde também para você que segue com a gente aqui no AB1. Essa operação ela é a 39ª de reparação qualificada no estado de Pernambuco hoje. Ela foi desencadeada nas primeiras horas da manhã em Taquaritinga, mas outros municípios tiveram ordens de prisão e apreensão expedidos. São esses municípios: Taquaritinga do Norte, Garanhuns, Jorobó, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Caetés, Limoeiro, Tamandaré e também a capital pernambucana, Recife. Ao meu lado, o delegado responsável pela Delegacia Seccional de Santa Cruz do Capibaribe, Igor Nogueira, que vai falar sobre essa operação. A operação tem um nome diferente, né? Queria que o senhor explicasse por que esse nome e também por que aconteceu em Taquaritinga do Norte. A gente vê que é uma cidade pequena aqui do interior do estado, não muito violenta, mas a polícia começou a perceber que muita violência estava acontecendo de um tempo para cá, não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A operação deflagrada hoje, nas primeiras horas da manhã, foi denominada de Operação Capulos, que é uma referência ao café, uma cultura que deixou Taquaritinga conhecida pelo café que produz, e assim nós queremos manter a cidade de Taquaritinga do Norte sendo conhecida pelo turismo, pelo café e não pelo tráfico de drogas. Há um ano a Delegacia de Taquaritinga identificou um grupo criminoso que estava atuando com o tráfico de drogas na cidade, e durante esse período vem identificado não apenas vendedores de droga, mas também pessoas responsáveis pela lavagem do dinheiro, por contas de passagem do tráfico de drogas, e na data de hoje foram cumpridos 12 mandados de prisão e mandados de busca e apreensão como forma de conter a atuação desse grupo criminoso na cidade. As investigações, contudo, não estão ainda finalizadas e a delegacia vai continuar com as investigações até o desfecho final do grupo. Como é que essas pessoas atuavam e quem era o líder?
O interessante é que os mandados foram cumpridos em cidades diferentes, o que indica que esse grupo já estava dividido por várias cidades. Um era responsável pelo fornecimento, ele ficava em uma cidade, outra pessoa fornecia apenas o nome para que a conta bancária fosse utilizada e já estava em outra cidade, enquanto outra pessoa armazenava a droga e as armas. E hoje nós buscamos ter uma representação, uma repressão uniforme de todas essas pessoas para que a gente consiga ter uma efetividade maior no combate ao crime. Esse líder preso, ele estava em Caruaru e atuava junto com a esposa dele também no tráfico de drogas. Mas, como o senhor falou aí, outras pessoas atuavam no transporte, enfim, tinha pessoas até no sertão do estado, né, esse delegado. A polícia expediu 15 mandados, mas só 12 foram cumpridos hoje. Por isso, a operação ainda continua. Exatamente. Você acabou citando que um dos líderes do grupo teve, inclusive, a esposa presa durante o decorrer das investigações, com uma quantidade muito relevante de crack, uma quantidade muito relevante de cocaína. Houve cumprimento de mandados em Recife, Orobó, Garanhuns, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e a própria Taquaritinga, evidenciando o poder e a atuação desse grupo. A gente ainda tem que identificar eventuais bens, eventuais valores que esse grupo possa ter adquirido com o valor do tráfico para que a gente possa efetuar o devido sequestro. Muito obrigado pelas informações. Igor Nogueira, delegado seccional de Santa Cruz do Capibaribe, passou essas informações importantes sobre essa operação. Mais uma, a gente sabe que é para enfrentar o tráfico de drogas, mas a gente também percebe que o tráfico de drogas está ligado a outros crimes como homicídios. Inclusive, nessa operação de hoje, muito material foi apreendido, entre eles drogas e armas. Almir, eu volto contigo. Joel, muito obrigado por essas informações ao vivo aqui no AB1, hein? E a gente segue com outras notícias sobre segurança pública no G1. A Ayali Guimarães está chegando ao vivo também, porque teve homicídio registrado aqui em Caruaru. Não é isso, Ayali? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a AB1 de hoje. Mais um caso de violência aqui em Caruaru. O homicídio foi registrado ontem à noite, ali na Praça do Skate, que fica no bairro Indianópolis. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Edmilson de Lima Bezerra, de 37 anos. Ainda segundo a polícia, ele foi encontrado morto próximo à moto dele. E ao lado dele também foram encontradas algumas porções de drogas. A polícia disse ainda que esse homem já tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que provavelmente ele estava no lugar para comercializar essa droga. A polícia disse também que ele já passou pelo sistema prisional. O corpo dele foi levado para o IML daqui de Caruaru. Sobre o suspeito de cometer o crime, a polícia disse que no momento esse suspeito nem foi identificado e nem foi localizado, mas que a investigação segue acontecendo. Almir. Ali, de alguma forma, essa situação aí confirma o que Joel Almeida falou há pouco, né? Falando sobre essa operação da Polícia Civil que foi deflagrada aqui na nossa região também, essa relação de homicídio e tráfico de drogas. E no G1 tem uma outra informação sobre uma outra operação de enfrentamento ao tráfico também, não é? Exatamente, essa operação aconteceu em Floresta, um município do sertão de Pernambuco. E durante a operação, 128 quilos de cocaína foram apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, uma carga que foi apreendida, outros objetos, juntamente com essa cocaína, né, a carga foi avaliada em aproximadamente 4 milhões de reais. A polícia disse também que essa droga, a cocaína, foi encontrada dentro de um ônibus que foi ali abordado pelos policiais em uma PE daqui do estado, na PE 360. A polícia disse que quando os policiais fizeram essa abordagem, que entraram ali dentro do veículo, foram para dentro do veículo, encontraram a cocaína escondida em vários compartimentos do ônibus. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia. E durante essa operação, um homem que é suspeito de tráfico de drogas, né, de participar aí de um tráfico de drogas, ele foi preso em flagrante e também levado para a delegacia. A polícia reforçou que operações como essas têm acontecido em todo o estado de Pernambuco para combater aí o crime de tráfico de drogas. Almir. Ayali, muito obrigado. Esses são os primeiros destaques do G1 Caruaru e região e daqui a pouquinho você está de volta. Até já. Até já.
Meio-dia, 5 minutos agora, pessoal. Vamos para o Momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo foi o Odiel Silva. Ele mora no Vassoural, aqui em Caruaru, e está preocupado com a pavimentação, depois que, segundo o Odiel, aconteceu uma obra da Compesa no local. Vamos ver. A nossa rua já está completando 3 meses de serviço feito aqui, de um vazamento da tubulação, e a rua ficou assim, ó, toda esburacada. Aí, ó, obra da Compesa. E até hoje não vieram fechar. Já está criando mato aqui. Aqui, ó, cheio de mato, as pedras de calçamento de lado. Quero pedir mais uma vez a atenção da Compesa que venha terminar esse serviço que começou e não terminou. Tá aí a preocupação do Odiel, e ele tá certo, a rua tá toda irregular depois dessa obra. Sobre esse problema, Odiel, a gente entrou em contato com a Compesa, viu? Eles disseram que tá agendada para o próximo dia 28 a reposição desse calçamento aí na rua. Então a gente vai aguardar. O serviço está marcado pela Compesa para o dia 28 desse mês e a gente vai seguir de olho. E você também, né, Odiel? Tamo junto nessa também, hein? Então, se tiver algum problema por aí, ó, na sua rua, no seu bairro, manda pra gente, manda pro nosso WhatsApp, 99198-8212. Meio-dia, 7 minutos, mudando de assunto, olha só, o gás natural veicular, ou GNV, virou uma opção de economia para alguns motoristas. Inclusive, especialistas dizem que o GNV é menos poluente. Porém, a instalação mexe com a estrutura do veículo. Por isso, a gente preparou uma reportagem explicando esse assunto. Veja. No Brasil, a oscilação nos preços dos combustíveis tem feito os motoristas buscarem alternativas cada vez mais viáveis para diminuir os custos, seja no uso do etanol, para aqueles que têm carro híbrido, o elétrico, ainda um pouco distante da realidade geral, e uma alternativa que há anos está disponível, o GNV. Apesar de ser um combustível fóssil, o gás natural veicular é limpo e emite níveis muito baixos de resíduos nocivos ao meio ambiente. Inclusive, tem menor emissão de poluentes comparado aos outros combustíveis fósseis. A maioria dos carros que usam o GNV, conhecido como kit gás, recebem a intervenção fora do ambiente de fabricação. E como essa é uma medida que muda o sistema de alimentação no veículo, é preciso passar por uma série de procedimentos de segurança, começando pelas vistorias do Detran. Toda e qualquer modificação, para que ela seja realizada pelo usuário, precisa primeiro de uma autorização por parte do Detran, no intuito de garantir que essa modificação seja segura para o usuário e também, obviamente, para todos que fazem parte do trânsito. Para que você coloque um kit gás no seu veículo, você precisa primeiro iniciar o serviço de autorização para a modificação junto ao Detran. Nessa loja especializada na instalação do kit, o proprietário explica que o procedimento é seguro, mas que precisa ser feito com profissionais responsáveis. A gente só instala um kit de GNV no veículo se ele tiver ido no Detran, feito uma vistoria e pegado a autorização, né? Depois disso a gente instala o veículo, né? O carro passa por uma supervisão de um engenheiro mecânico, depois o carro vai para um órgão credenciado junto ao Inmetro, onde ele passa por uma nova vistoria e um outro engenheiro mecânico vai tratando o laudo técnico para ir para o Detran novamente. Apesar de o sistema de GNV em veículos ser algo que existe há mais de 30 anos, ainda surgem dúvidas e preocupações quanto à segurança. E apesar de ser algo raro, os acidentes que acontecem estão sempre ligados à utilização irregular. Hoje a gente sempre trabalha na prevenção, né? A gente não tem nenhum número, não tem nenhum caso de acidente onde foi obedecido todas as normas de segurança, né? Então os kits de GNV hoje, eles todos são homologados pelo Inmetro, aonde ele trabalha na prevenção. Se qualquer falha que tiver, ele vai desligar automaticamente e vai para o combustível original. Então o cliente pode ficar tranquilo que não corre nenhum risco zero. Houve acidente, mas foi constatado que houve adulteração por pessoas não capacitadas para mexer com o GNV. Em Pernambuco, segundo dados do Detran, existem mais de 3.700.000 veículos registrados. Destes, mais de 92.800 usam o GNV como combustível principal. Um dos fatores que influenciam nessa mudança são os preços. E quando eles variam, também varia a questão de quem decide instalar ou desinstalar o kit de gás.
O Brasil possui a maior frota de veículos movidos a GNV do mundo, com mais de 1.300.000 veículos convertidos. Esses veículos consomem cerca de 7 milhões de metros cúbicos de GNV por dia. O número de conversões para GNV tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela busca por economia e competitividade em relação aos combustíveis tradicionais. Além desses números oficiais, existem um alto índice também de veículos utilizando de forma irregular, o que foge do alcance das autoridades e pode aumentar os riscos de acidentes e comprometer a reputação do sistema nos locais credenciados. Em Caruaru, segundo dados recentes, existem 1.792 veículos utilizando o GNV. Existem pessoas que utilizam o etanol junto com o GNV, a gasolina, álcool ou GNV e também dados sobre gasolina e GNV. Haja vista que o sistema pode ser utilizado de forma híbrida, utilizando combustíveis diferentes. Adeilma explica que a procura é sempre constante, principalmente quando acontecem os reajustes nos postos. Geralmente, quando tem uma redução de combustível ou um aumento do preço do GNV, há uma pequena redução, sendo que com poucos dias ou com um mês volta à normalidade, né? Porque causa uma impressão que o gás não vai compensar mais. Mas hoje o GNV aqui em Caruaru, a gente tem uma economia de 40% com o valor que está sendo praticado, né? Então, muitos clientes que até tiram o kit do veículo nos procuram para recolocar. Mas é preciso tomar cuidados na hora da instalação. Procurar uma oficina homologada pelo Inmetro, com técnico capacitado, que todos os técnicos que trabalham com GNV, eles têm que provar junto ao Inmetro que eles estão capacitados através de curso, de horas trabalhadas, ele não vai ter nenhum problema. Entre os fatores que podem contribuir para os acidentes estão instalação inadequada, falta de manutenção, vazamentos de gás, uso de componentes não homologados. Equipamentos não certificados podem não suportar as condições de uso e pressão do GNV, aumentando o risco de acidentes. Para a prevenção, é preciso que o condutor certifique-se de que a instalação do kit GNV seja realizada por oficinas credenciadas e com experiência. Faça as inspeções veiculares obrigatórias, incluindo a verificação do sistema GNV para garantir que tudo esteja em ordem. Realize a manutenção do sistema GNV conforme as recomendações do fabricante e de acordo com o plano de revisão do veículo. Ao abastecer, siga as instruções do posto e evite qualquer tipo de manuseio inadequado do sistema. Utilize sempre detectores de gás ou outros dispositivos para verificar se há vazamentos no sistema de GNV. Mas nem sempre os relatos são positivos. Existem aqueles que usaram por muito tempo e dizem não compensar. É o caso de Alberto, que trabalha com transporte e usou o sistema por muito tempo. Eu acabei trocando por um carro mais econômico, né, de motor 3 cilindros, né, que tende a ser mais econômico que o motor normal. E também esses carros não aguentam o GNV. E tende a ser mais econômico, então não compensa por causa das taxas, né, e o valor do GNV está quase o mesmo valor do etanol, então não chega a compensar, porque a diferença é de 20, 30 km, então não compensa. Para os condutores que utilizam o sistema de forma irregular, pode acarretar em problemas na estrutura de segurança do veículo, além de existir penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito. É importante lembrar que quem fizer esse tipo de alteração sem as devidas autorizações por parte do Detran e for flagrado nessa condição, estará cometendo infração de natureza grave, que tem multa, que gera uma multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Uma vez colocado, o sistema pode ser desligado ou retirado do veículo. E para isso, também é necessário ficar atento para realizar o mesmo processo de instalação. No caso da retirada do kit gás, o procedimento é basicamente o mesmo. Primeiro, abre o serviço, agenda a vistoria para autorizar a modificação e retirada do kit gás, vai na empresa que faz o serviço, retira o kit gás, pega toda a nota fiscal, faz novamente o CSV, novamente uma outra vistoria e, por último, o atendimento no Detran para que seja modificada a informação no documento do veículo, tendo por base sempre a garantia da segurança dos usuários. Qualquer dúvida que o usuário tiver com relação a esse procedimento, basta entrar no site do Detran, que é o www.detran.pe.gov.br,
ou procurar qualquer unidade de atendimento do Detran. O usuário pode obter informações também através do aplicativo do Detran disponível na sua loja de aplicativos. É só procurar pelo aplicativo Detran Pernambuco. Informações importantes, hein? A gente vai para o intervalo agora e na volta tem o AB Saúde. Hoje nós vamos falar sobre os problemas do sono. Tem muita gente com dificuldade para dormir. Ao vivo, um especialista vai falar sobre isso. E no AB Esporte, protesto de torcedores de uma organizada do esporte aumenta ainda mais a tensão no clube. Houve agressão e ameaças, pessoal, um absurdo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes desse caso lamentável. A gente volta já. AB1 de volta para você, meio-dia, 18 minutos. E agora a gente fala sobre um caso absurdo de violência aqui em Caruaru, hein? 2 mulheres foram vítimas de assalto no bairro São Francisco. Então o repórter Joel Almeida está voltando ao vivo com as informações a respeito desse caso de fato revoltante. Hein, Joel? Mais um caso realmente revoltante de violência, Almir. E aqui, entre a gente, em plena luz do dia. Preste atenção nessa história. Imagine você estar saindo da igreja, voltando tranquilamente para casa, quando é abordado, assaltado, perto de casa. Pois é, isso aconteceu com 2 senhoras, 2 idosas que tinham acabado de sair de uma missa no bairro São Francisco, aqui em Caruaru. Elas estavam voltando para a residência delas, quando um homem estava caminhando tranquilamente também, aborda essas senhoras. Pelas imagens que a gente recebeu na redação da TV Asa Branca, dá para perceber que é dia, ou seja, em plena luz do dia, esse homem não se incomodou, abordou essas senhoras, uma delas estava com uma bolsa, ele puxa a bolsa, logo essa mulher cai, ela bate a cabeça no meio-fio, fica machucada e mesmo assim, com tudo isso, esse homem não hesita, ele não pensa em parar essas agressões e começa a arrastar essa mulher puxando a todo custo essa bolsa. Isso não foi um minutinho, dá para ver pelas imagens que essas agressões continuam. Essa mulher é literalmente arrastada no meio da rua por esse homem que arrasta ela em diversos sentidos. A gente recebeu esses vídeos na nossa redação e a gente fica perplexo, né, com essas imagens que foram divulgadas recentemente. A gente não tem a identificação dessas mulheres, né? Esse homem, ele assaltou, foi embora, né, com esses pertences. A gente recebeu uma nota da Polícia Civil sobre esse caso que diz o seguinte, eu vou ler e você vai acompanhar agora em tela conosco. A Polícia Civil de Pernambuco, através da 88ª Delegacia de Caruaru, informa que registrou no dia 15 de julho a ocorrência de roubo a transeunte no bairro São Francisco. De acordo com o registro, as vítimas, 2 mulheres de 55 e 78 anos, foram abordadas por um homem em via pública e, sob grave ameaça, tiveram seus pertences roubados. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. A nossa produção também verificou, também apurou durante a manhã de hoje que essa mulher chegou a levar pontos na cabeça por causa dessa agressão. Ela cai, bate a cabeça no meio-fio, levou 30 pontos na cabeça. Então, mais um caso de violência registrado aqui pertinho da gente e que causa essa estranheza. A gente fica realmente arretado assim, com um sentimento de impunidade, né, Almir? Mas, enfim, a gente torce para que essa saúde dessa mulher ela seja restabelecida e que a gente também torce para mais segurança nas ruas. Eu volto contigo, Almir. Exatamente, mais segurança nas ruas para que a gente não volte a ter acesso a esse tipo de registro, não é, pessoal? Essas imagens são profundamente tocantes. A gente viu a situação das vítimas, a gente viu a situação do nível de agressividade desse criminoso e tomara que essas imagens ajudem a localizá-lo, para que ele não esteja mais circulando pelas ruas, para que isso não volte a acontecer com ninguém. A gente está vendo imagens em plena luz do dia e no meio da rua. Impressionante. Muito obrigado pelas informações, viu, Joel? E a gente vai seguindo com o AB1. Bom,
agora meio-dia 22 minutos, consultório aberto a partir de agora. Tá na hora do AB Saúde e hoje nós vamos falar sobre a dificuldade para dormir. Muita gente passa por essa situação. Os especialistas dizem que a privação do sono pode provocar muitos problemas de saúde. Priscila Martins está chegando ao vivo. Boa tarde, Priscila. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Como a Almi já disse, o nosso consultório aqui do AB Saúde está aberto. Esse é o momento de você chamar as pessoas que estão próximas a você aí neste momento para a gente poder assistir, né, ver de que maneira a gente pode melhorar, dar dicas importantes, ajudar outras pessoas. Afinal de contas, segundo estudos recentes, 72% dos brasileiros têm dificuldade de dormir, dormem mal. E aí a gente se pergunta o que fazer então para ter um sono tranquilo? Será que eu preciso fazer o uso de medicação sempre? Isso não é prejudicial à saúde? Eu já disse anteriormente, lá no comecinho do jornal, vou dizer de novo, que dormir bem, gente, é um dos remédios naturais que a gente tem aí à nossa disposição, né? Banho de sol, alimentação saudável, atividade física e dormir bem. O Joel Almeida fez uma reportagem, conversou com algumas pessoas que relataram exatamente isso, que não conseguem dormir bem. Vamos conferir. Enquanto a noite chega, a cidade dorme, mas Fátima passa a noite em claro. Em casa, no conforto do lar, ela diz que só consegue dormir de 3 a 4 horas por noite. Isso há décadas. Desde de criança, eu sempre tive dificuldade em dormir. E o que é essa dificuldade? É para pegar no sono? É essa noite partida? Veja, de criança era para pegar no sono. Era uma dificuldade grande. Mas o tempo vai passando, os problemas vão chegando, né, que é normal, quem não tem hoje. E aí foi muita coisa na minha vida, momentos cruciais na minha vida. E então isso se tornou assim, um caso seríssimo, porque eu fiquei sem sono de tudo, eu passava a noite sem dormir, noite em claro, como diz, né, o ditado. E daí eu tive que recorrer ao médico, né? Porque eu não estava mais conseguindo, que é difícil, a noite todinha sem dormir é muito ruim. Fátima explica que algumas noites consegue dormir melhor por causa do uso de medicações controladas, mas nem sempre consegue vencer a insônia. Rivotril, né, ou que pode ser o clonazepam também, então foi com ele que eu me dei bem. O médico passou, acho que eu tomei esse comprimido há mais de 15 anos, bem mais. Foi o que ajudou? Foi o que ajudou. Porque quando eu tomei ele, parece que, meu Deus, eu não acredito. Então, pronto, ele disse, olha, eu vou passar um comprimido. Se você não conseguir, aí você toma. Se você conseguir dormir, tudo bem. E também você pode tentar a metade. E eu tentei a metade para não tomar um todo. Mas foi uma benção. Ainda hoje eu tomo a metade de um comprimido. Assim como ela, mais de 70% dos brasileiros não têm boas noites de sono, como apontam estudos da Fundação Oswaldo Cruz. A recomendação da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos é que adultos de 18 a 64 anos durmam de 7 a 9 horas diariamente. Porém, a população brasileira dorme apenas 6,4 horas em média, segundo a Associação Brasileira do Sono. Entre os perigos da privação de sono estão alterações na memória, fadiga, dificuldade para se concentrar, mudanças de humor, irritabilidade, baixo desempenho nos estudos ou no trabalho e até alucinações. Alguns estudos apontam também que o sono afeta a respiração e favorece problemas intestinais e até um fator de risco para o infarto. Mas além de tudo isso, os distúrbios do sono prejudicam a saúde do coração, influenciam em doenças crônicas como a diabetes e a obesidade. Maria também não consegue pregar o olho com facilidade. Ela diz que mesmo não dormindo igual a todo mundo, não sente nenhum prejuízo na saúde. Após 3, 4 horas da manhã, eu consigo dormir, mas até esse horário eu não durmo. E durmo até 7 horas, 7h20, às vezes até menos. Ou seja, são pelo menos 3, 4 horas de sono por noite. 3, 4 horas de sono por noite e não durmo durante o dia. Até porque eu tenho 4 crianças dentro de casa e não tenho tempo também para dormir. E não sinto sono. Durante o dia não sinto sono. Mas
dormindo pouco assim? Sente indisposição? Não. O que é que a senhora sente que essa falta de sono afeta na sua vida, no dia a dia? Veja, até agora nada, porque eu faço tudo tranquilo, eu tomo conta de casa, eu tomo conta de netos, eu ainda tenho uns animaizinhos que eu cuido, então eu tenho uma vida normal. Nunca precisou de nenhuma medicação para dormir? Não tomo nenhuma medicação. Tá vendo aí? Olha aí, ela disse que tem a vida normal, mas, gente, é muito importante ter um momento de descanso, de sono. A gente está agora aqui com o psiquiatra, o doutor Danilo Isidoro. Muito bem-vindo, muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto que afeta tanta gente, né? Olha só, 72%, quase 80% da população brasileira diz que não dorme bem. Não deveria ser normal isso, mas acaba sendo pelos números, né? Tem solução, doutor? Boa tarde a todos. Tem solução sim. A insônia realmente acomete uma grande parcela da população brasileira. A OMS traz que é acima de 40%, né, da população. E além de transtornos mentais, né, como aumento da ansiedade, aumento da chance de ter depressão, também tem os outros transtornos, né? Mais de 40% das pessoas que têm insônia podem sofrer de demência, né, podem desenvolver demência, e 1,2 a 2% aumenta o risco de aumentar 2 vezes de ter hipertensão ou doenças coronarianas, né? Então, é muito importante que a gente tente, né? Tem que dormir bem, né? Tratar, dormir bem e entender que isso é uma doença. Uhum. Tá? Não é só uma questão do dia a dia. É uma doença, insônia é uma doença, é classificada e tem tratamento. Ok. A gente recebeu, doutor, algumas perguntas dos nossos telespectadores. A primeira delas vai aparecer aí na tela agora. Ó, é a pergunta da Maria José. Ela é de São Bento do Una, aqui em Pernambuco. Eu tomo 3 clonazepam de 2 mg à noite. Tomo uma mirtazapina de 60 à noite e ainda tomo 15 gotas de Neosine para dormir. E ainda não consigo dormir. Quando eu consigo pegar uma soneca, vem uma dor de cabeça muito forte. Por que isso acontece? É um relato muito importante da dona Maria José e isso traz uma gravidade, né? Porque ela está fazendo polifarmácia, usa várias medicações e mesmo assim não está conseguindo dormir e está tendo dor de cabeça. Então, às vezes, a quantidade de medicação que ela está usando pode estar gerando dor de cabeça, né? Não é adequado tomar esse tanto de remédio para dormir. Precisa ter investigação mais detalhada para saber que tipo de insônia está acontecendo. Se é por alguma obstrução nasal, se tem alguma questão mais detalhada da psiquiatria que a gente precise averiguar. Porque o detalhe é que ela toma tudo isso e ainda não consegue dormir. A Tânia Mello, aqui de Caruaru, pergunta o seguinte: mesmo tomando o remédio, passo a noite acordada. Tento deixar o clonazepam, mas fico sentindo mal. O que devo fazer? É um relato importante também, que é muito comum no consultório, tentar deixar o clonazepam e às vezes passar mal, isso pode indicar uma abstinência, tá? E aí isso pode estar gerando intolerância, que pode ser uma dependência de benzodiazepínicos. Então, a insônia é um problema, é uma doença que precisamos realmente tratar com cuidado, procurar o profissional adequado, procurar o psiquiatra, procurar o neurologista, procurar o médico do posto de saúde para conduzir adequadamente as medicações e justamente para evitar dependências de medicações que não devem ser usadas para tratamento da insônia. Os benzodiazepínicos, eles devem ser usados ali por 1 mês ou 2 meses no máximo e depois conduzir melhor a investigação dessa insônia. Marciano Júnior, de São João da Escócia, aqui de Caruaru. O meu sono é parcelado e irregular. Todas as noites acordo 1, 2, 3, até 4 vezes, muito embora volte a dormir, além de sonhar também. Isso chega a ser um problema? Devo procurar ajuda médica e tratamento? Marciano, você está descrevendo aí o que é bem comum no consultório, que é a insônia intermediária, tá? Isso é bem comum mesmo de acontecer, e isso sim é um padrão de sono que é patológico e precisamos sim procurar ajuda, procurar um profissional para trazer esse sono. Um sono de qualidade, ele deve ter ali entre 6 e 9 horas de sono, tá? Menos que isso já é patológico. E quando você tem essas interrupções durante o sono, você acorda mais cansado, mais indisposto e precisamos realmente ter um sono regular e ininterrupto. Francisco Leite, aqui de Caruaru, pergunta: tenho dificuldade para dormir. No dia seguinte acordo cansado, faço uso de medicação controlada, Zolpidem, só que tem um efeito colateral, esquecimento, amnésia, sou portador de fibromialgia. Os remédios podem causar esse cansaço?
Ele tem uma patologia que é a fibromialgia, que ela retroalimenta a insônia. Quando você tem dor crônica, você tem dificuldade para dormir, e quando você tem insônia, piora a dor crônica, né? E ele faz uso do Zolpidem, que também é uma medicação que ajuda muito na indução do sono, mas ela pode causar problemas de memória, pode causar amnésia e deve ser usado por um tempo também restrito, tá? Normalmente de 3 meses no máximo, e aí tem que investigar, melhorar a patologia, a doença dele, né? Melhorar as dores e tratar essa insônia com outras medicações mais adequadas de tempo prolongado. Doutor, a gente tem menos de 1 minuto, mas eu acho que ainda dá para fazer a pergunta do Lucas, aqui de Caruaru. Ele diz assim, ó, sempre vivo cansado, quando me deito em algum lugar já cochilo. Isso tem a ver apenas com regular o sono ou exames de sangue também podem ver minhas taxas? Pronto, quando nós vamos investigar um paciente que chega no consultório com insônia, precisamos sim investigar, o paciente está cansado, está indisposto, né? Avaliar questões de tireoide, TSH, T4 livre, avaliar vitaminas, né? Anemia, né? Ferro, ferritina também, que podem influenciar nisso. Algumas doenças obstrutivas, né? Então alguma apneia de sono, desvio de septo, adenoide. Então precisamos investigar isso e investigar alguma doença psiquiátrica, né? Às vezes insônias crônicas a gente tem que investigar ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tá? Então é importante realmente que vocês procurem o profissional adequado, procurem o médico, o psiquiatra, o neurologista ou o médico clínico para fazer essa investigação inicial e fazer os encaminhamentos necessários. Doutor Danilo, muito obrigada, viu, por essas respostas, essas orientações tão importantes, até porque, gente, medicações assim não podem ser tomadas aleatoriamente. Tem que ter o auxílio de um profissional que entenda ali quais são as comorbidades, né, quais são os outros problemas que podem estar afetando a qualidade do sono e que você durma bem, tá bom? Esse é o nosso desejo. Almir, eu volto contigo no estúdio. Priscila, muito obrigado. Esse foi o nosso AB Saúde de hoje, hein? O nosso consultório, um bom trabalho para você. E é hora do AB Esporte. E ó, pessoal, infelizmente a gente começa com uma situação, no mínimo, absurda que aconteceu no Centro de Treinamento do Esporte Clube do Recife. O centro de treinamento foi invadido por membros de uma torcida organizada que ameaçaram os jogadores. Matheus Antunes, isso é inaceitável, né, meu amigo? Uma boa tarde para você. E como foi que isso aconteceu, hein? Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o AB1. Mais uma vez, a gente fala sobre cenas lamentáveis no futebol. Que a situação segue complicada na Ilha do Retiro, a gente já sabe. Já não basta a má fase do clube, os resultados que não vêm. Na reapresentação do elenco, após a derrota por 2-0 contra a equipe do Juventude, os jogadores do Sport tiveram uma presença nada agradável. Segundo o próprio clube, cerca de 50 torcedores ao redor do estádio invadiram o CT, entre eles até influenciadores digitais do Leão. O Sport ainda informou que o portão de acesso ao CT foi depredado durante a invasão e teve câmera de segurança quebrada. Vamos contextualizar também a respeito do acesso ao centro de treinamento. Não é autorizado ao público e torcedores, mesmo que sejam sócios do Sport, que pagam a mensalidade, não podem entrar no CT sem livre acesso. Precisam ter uma autorização e não é liberada com facilidade. Até a imprensa não tem livre acesso e muitas vezes ela é barrada. Jornalistas só podem acompanhar treinos de vez em quando. O CT é o local de trabalho dos atletas e comissão técnica, um lugar em que esses profissionais deveriam se sentir seguros. Mas, como vamos ver nas imagens, não é bem assim. A gente vai encerrar as ideias, só que joga bola, a gente tá precisando. É isso aí! Vocês estão fazendo passar vergonha. Vocês não vão jogar dessa vez só por jogar, não. Que a gente vai atormentar a vida de vocês, pô. Tá pensando que é brincadeira? A gente tá de brincadeira aqui, não. Todo mundo aqui tem antecedente criminal. Entendeu? Foi ontem à tarde que os torcedores uniformizados foram até o CT do Sport para protestar contra esse péssimo momento vivido pelo time. Não só no Campeonato Brasileiro, mas a temporada. Depois do Campeonato Pernambucano, o Sport não ganhou mais nada. Essas pessoas entraram no centro de treinamento e foram tomar satisfações com os jogadores. Ficaram frente a frente, fizeram ameaças e até o jogador Pablo foi agredido, como a gente viu nas imagens. Vários vídeos estão circulando na internet e um desses vídeos, como a gente conferiu, mostra um dos torcedores falando que todos possuem antecedentes criminais. A gente já deu uma conferida, mas logo após, Almir, a gente vai ter uma fala também do Daniel Paulista. Pois é, era justamente o que eu iria perguntar para você, Matheus, diante dessa... Uma coisa é clara, eu entendo técnico do esporte, hein? A insatisfação de vocês,
acho que na linha da agressividade, da pancada, nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Mas... Calma. E a direção do clube e a polícia, Matheus, disseram o que a respeito dessa invasão, hein? Bom, por meio de nota, o Sport falou que já sabia que os torcedores estavam indo para o CT, mas que seriam recebidos no portão. Ainda segundo o clube, os torcedores invadiram à força o centro de treinamento. Já a polícia traz uma versão diferente. Segundo a PM, agentes estiveram no CT antes da chegada da torcida uniformizada, de forma preventiva, e que tudo correu em paz e sem ocorrências relevantes. Agora, a gente conversou com jogadores que reafirmaram que houve invasão e que todos ouviram as ameaças sem reagir para evitar o pior. E o presidente do clube, Yuri Romão, não está numa situação fácil, prometeu tomar providências contra os agressores. A gente segue acompanhando de perto mais esse caso de violência ligado a essa torcida uniformizada do esporte. E mesmo que não confirmassem, né, Almir, a gente viu nas imagens que houve agressão. Claro que sim, Matheus. Inclusive é muito curioso a gente ter acesso a uma nota como essa, a uma afirmação dessa. Você reproduziu o que você acabou de falar, que a polícia trouxe a versão de que houve aí tudo de forma preventiva por parte da polícia, os trabalhos foram desenvolvidos assim e que tudo ocorreu em paz e sem ocorrências relevantes. Então a gente fica se perguntando o que é paz e o que é ocorrência relevante, não é? Bom, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso lamentável aqui no AB Esporte também. E vamos seguindo agora para a gente mudar um pouco de assunto para falar sobre coisa boa, né, Matheus? Exatamente, Almir. Vamos dar uma amenizada agora na atenção, porque a corridinha, se é aquela corridinha que a gente faz dia de sábado, domingo, é sempre bom para a saúde. E vai haver esse domingo a corrida Sim de Loja, como eu estava falando, acontece no próximo domingo, e quem traz todas as informações é nosso querido Gessé Acioli. Fala, Gessé, boa tarde para você. Oi, Matheus, boa tarde para você, boa tarde para o Almir, boa tarde para quem está nos assistindo. E a gente chega falando de corrida, né? Se movimentar, a Corrida do Comércio, que é a segunda edição. Eu estou aqui com o presidente do Sim de Loja, Augusto Costa, que vai contar para a gente os detalhes dessa corrida que já está para acontecer. E aí, Augusto, como é que estão as inscrições e ainda para o pessoal fazer inscrição para poder participar? Boa tarde. Isso, boa tarde, Almir e a audiência do AB1. Realmente a gente está aqui a todo pique, né? Aqui, a camisa já está aqui oficialmente, ficou muito bonita, inclusive. E as inscrições ainda estão ocorrendo presencialmente lá no Caruaru Shopping, no andar ali do boliche, né, no subsolo. No site já encerraram, mas quem quiser fazer pode ir lá, porque já sai o seu kit na hora. E assim, a expectativa é muito grande, a gente vai ter várias ações aqui no dia da corrida. A corrida vai ser nesse domingo agora, dia 20 de julho, começa às 6 horas da manhã e a largada às 6h30. Então, Augusto reforça, as inscrições ainda estão acontecendo de forma presencial. Como é que vai ser esse percurso, né, para o pessoal já ficar animado? Porque tem sempre aqueles que querem bater os seus próprios recordes, né? Isso. Veja, a corrida tem alguns diferenciais. Ela tem uma premiação em dinheiro. Ela tem uma premiação também que vai ser dado um óculos para o ganhador de cada categoria. Então, você vai sair com um óculos de sol muito bonito. Você tem aqui várias ações dos patrocinadores aqui no local da corrida. Vai ter aferição de pressão, vai ter alimentos, enfim, vai ser uma corrida bem movimentada. E aí quem quiser fazer, vai lá no Caruaru Shopping, certo? Procura lá, na hora mesmo, você faz a inscrição, faz o Pix e já sai com o seu kit. Tá certo, então é rápido como uma corrida, viu, amigo? Eu quero saber de você e do Matheus se são bons corredores e estarão na rua correndo também. Eu volto com vocês. É isso aí, Gessé. Olha, a corridinha de domingo sempre é bom. Eu confesso que eu estou meio parado esses últimos tempos. Mas aos amantes de corrida, cuida que ainda dá tempo de se inscrever. Como é que está o condicionamento físico aí, Almir? Bom, se a gente for contar com a possibilidade do nosso corre-corre aqui na redação e depois o corre-corre na escada para ir para a rádio, eu acho que eu estou em dia. Tá tudo certo. Tudo certo, então. Olha, e todas essas informações você encontra lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Um abraço, Almir. Até amanhã. É isso aí, Matheus. Até amanhã. Valeu. Depois do intervalo tem Festival de Inverno de Garanhuns, hein? A gente vai mostrar como foi a noite de ontem no FIG, uma noite dedicada ao forró. Olha quanta gente.
E a gente também vai falar sobre os livros de colorir. Eles viraram uma febre, hein? Está movimentando a economia de gráficas e papelarias, além de fazerem a alegria da criançada. Claro, o seu AB1 volta já. AB1 de volta, agora meio-dia, 44 minutos. Vamos dar mais um giro para ver o movimento do trânsito aqui em Caruaru. Vamos ver. Olha aí imagens do centro também, só que agora ali na rua Vigário Freire. Olha só, tem gente circulando ali pelas calçadas com as comprinhas, né? Centro comercial de Caruaru, aguardando a vez aí para poder passar em meio a esse trânsito frenético, hein? Muitos carros, muitas motos também, nesse instante no centro de Caruaru, nessas imagens ao vivo aqui no seu AB1. E vamos falar sobre oportunidades agora, porque o SESI, olha só, está oferecendo vagas para cursos de qualificação profissional. São 300 vagas, pessoal, e a inscrição é de graça. Então a gente vai saber os detalhes com o Gessé Acioli, que está voltando agora com esses detalhes. Hein, Gessé? Pois é, Almi, voltando com notícia boa, né? São 300 vagas aí disponíveis gratuitas no SESI. São cursos importantes para quem está iniciando no mercado de trabalho. Eu estou aqui com a Poliana Maciel, que é administradora escolar do SESI. Poliana, conta para a gente que cursos são esses e essas vagas estão disponíveis, né, a partir, né, de inscrições gratuitas, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Quem deseja iniciar o segundo semestre investindo em qualificação profissional, o SESI Pernambuco está promovendo, né, 300 vagas em cursos gratuitos e totalmente online. São cursos na área de satisfação do cliente e habilidades para falar em público. Importantes áreas para quem está iniciando aí, né? Qual o perfil para essas pessoas ingressarem nesses cursos? Os interessados, eles precisam ter no mínimo 16 anos, ter acesso à internet, e-mail e noções básicas de internet. As inscrições vão até quando e de que forma eu faço para estar participando desses cursos? As inscrições vão até o dia 20 de julho ou até as vagas serem preenchidas. Então, os interessados precisam acessar o site pe.sesi.org.br, na seção Educação Continuada, clica na opção Cursos de Qualificação 2025 e clica no botão de inscrições. Poliana, a gente sabe da importância que é falar em público, o atendimento, né, os serviços que são prestados. Hoje em dia a gente precisa estar sempre bem preparado. Então, cursos como esse fazem parte aí, principalmente dessa turma de 16 anos em diante, que já estão iniciando a vida no mercado de trabalho. Isso, né? Para quem quer ingressar e permanecer também no mercado de trabalho, que é um mercado tão competitivo. Então, nesses cursos que hoje o SESI Pernambuco está oferecendo, então os candidatos, os interessados, eles vão poder abordar temas como educação clara, assertiva, fidelização do cliente, como vender o produto, ferramentas de marketing também vão ser apresentadas para que eles possam aí ingressar, permanecer no mercado de trabalho e um leque de oportunidades sejam oferecidas. Poliana, muito obrigado pela participação aqui conosco. Está aí, Almi, 300 vagas gratuitas para fortalecer o seu vínculo com o mercado de trabalho, se profissionalizar ainda mais e, claro, de forma online. Não tem facilidade maior, viu, meu amigo? Jeito nenhum, tá tudo aí ao alcance da mão e da busca pelo conhecimento, né, Gessé? Valeu, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E o programa Universidade para Todos tem mais de 1.500 bolsas de estudo no valor de até R$ 500, pessoal. Essas bolsas são para estudantes de baixa renda de 13 cidades da região metropolitana do Recife e aqui do interior também, hein? Tem vaga para os cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O critério de seleção é a nota do Enem. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 desse mês pelo site proup.sect.pe.gov.br. E vamos voltar à redação? A Yali Guimarães está chegando com outros destaques do G1, agora falando sobre a programação do fim de semana. Inclusive tem novidade na Casa Rosa aqui em Caruaru. Não é isso, Ayali? Tem sim, Almir, novidade boa, viu? Para quem gosta de frequentar a Casa Rosa, que fica lá no Parque 18 de Maio, aqui no município, ela vai passar a funcionar também às quintas e sextas-feiras. Normalmente a Casa Rosa funcionava aos sábados, domingos e feriados, mas a Prefeitura anunciou que
a pedido tanto dos feirantes como das pessoas, né, que frequentam ali a Feira da Sulanca, né, a pedido deles, eles vão começar agora, a Casa Rosa vai abrir também nas quintas-feiras e nas sextas. Nas quintas vai ser de 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Nas sextas-feiras, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Nos fins de semana e feriados, o horário continua o mesmo, de meio-dia até as 6 horas da tarde. O mercado cultural, né, conhecido como Casa Rosa, reúne 12 estabelecimentos, entre bares, petiscarias, restaurantes, e conta também com espaço infantil e todo fim de semana conta com shows. Qualquer notícias e qualquer atualização sobre a Casa Rosa a gente tem aqui no nosso portal, Almir. Tá tudo no G1. E aí, Ali, em relação ao FIG, quem vai a Garanhuns tem outras opções, além dos próprios eventos do festival? O G1 tem dicas a respeito desse assunto? Tem dicas sim. Olha, Garanhuns, conhecida como a cidade das flores, né, tem muitas opções de passeios. E muita gente que vai para o Festival de Inverno quer também aproveitar o dia para conhecer melhor a cidade. Então o G1 fez uma matéria especial mostrando os principais pontos turísticos de Garanhuns. Um deles é o Relógio das Flores, outro também é o Cristo Magano, tem também o Santuário Mãe Rainha e diversos parques ao ar livre que as pessoas podem aproveitar para curtir o dia, passeando com a família ou fazendo exercício físico. E todos esses pontos turísticos, eles são abertos independente do Festival de Inverno estar acontecendo ou não. Então é uma boa oportunidade para quem quer conhecer aí a Suíça pernambucana. Almir. A Cidade das Flores é um dos nossos orgulhos pernambucanos, né, Ayali? Muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Ayali. 12h51 e por falar em Garanhuns, ontem à noite o Festival de Inverno contou com mais uma noite de shows e o forró tomou conta do evento, hein? Vamos ver como foi. A noite foi inteira dedicada ao forró. Encontros, memórias e muita música tomaram conta da quinta noite do Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG, na Praça Mestre Dominguinhos, o principal polo do evento. Quem mais está aqui somos nós, os três. E o que é que representa o FIG para a senhora? Muito bom, muito. Tudo de bom aqui, tudo, tudo. É uma festa maravilhosa. De crianças a idosos, uma multidão disposta a dançar do início ao fim, numa noite que prometia ser histórica. Dona Edilene até se arriscou a cantar um trecho de uma música de Mano Walter. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o seu mindinho com o meu mindinho, então tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. E na voz de Mônica Almeida, filha da região, o ar frio de Garanhuns, tão característico dessa época do ano, se transformou em calor humano. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. A Duílio Mendes apresentou os clássicos do forró eletrônico, canções que moram na memória de gerações. Quando estou em algum lugar que eu não posso ficar com você, tudo eu faço pra me controlar. O som do vaqueiro ecoou entre as serras. Mano Walter, de Alagoas, fez o forró e a vaquejada ganharem nova dimensão no festival. A vaquejada para o Mano Walter é tudo. Eu sou filho e neto de vaqueiro, né? Comecei a cantar nas vaquejadas. É tanto que gravamos agora o projeto Vaquejada do Mano e Vaquejada com W de Walter, porque a vaquejada e o Mano Walter andam assim, ó. Então, fico feliz em representar a nossa cultura, o forró de vaquejada, cantando o que o homem do campo passa, o que corre nessas veias, eu que sou filho e neto de vaqueiro. Então a vaquejada é tudo para mim. Irei cantar hoje muita vaquejada para o povo de Garanhuns e cantar também os grandes sucessos do Mano Walter. Na primeira vez no FIG, Mari Fernandes levou o público ao delírio. Hits do forró transformaram o encerramento em uma explosão de emoção e dança.
Depois de 2 dias de pausa, Garanhuns voltou a dançar. O FIG, que é o maior festival multicultural da América Latina, reafirmou mais uma vez que a cultura aqui não é apenas programação, é pulso. É o Nordeste falando alto e cantando junto. A noite do forró foi de festa e celebração. O FIG segue multicultural, emocionante, vivo, como deve ser. É isso. E hoje, hein? Hoje tem mais FIG, sim. A gente preparou aqui um gráfico, uma arte, com as atrações que vão se apresentar hoje lá na Praça Mestre Dominguinhos. Olha aí, Danilo e Delano sobem ao palco às 8 da noite. Na sequência, às 9h20, tem a dupla Carlos e Fábio. César Menotti e Fabiano se apresentam às 10h40. E encerrando as apresentações de hoje, tem o show de Bruno e Marrone a partir da 00h30. E amanhã, pessoal, tem transmissão especial do Festival de Inverno de Garanhuns aqui na telinha da Asa Branca. Olha como vai ser. Próxima sexta, após o Globo Repórter, tem Festival de Inverno de Garanhuns, ao vivo, na TV Asa Branca. Grandes atrações nacionais, direto do palco principal. Festival de Inverno de Garanhuns, é na Asa Branca. Vai ser demais, hein? E vamos seguindo, porque os livros de colorir se transformaram numa febre recentemente, hein? E nesse período de férias, o movimento nas gráficas e papelarias só aumenta. Inclusive, essa atividade é uma alternativa para as telas digitais, ajuda no desenvolvimento, traz calma, une a família e serve para todas as idades. Essa é Gabriela, mãe da Letícia, que tem 9 anos. Hoje em dia, a menina adora passar o tempo colorindo desenhos. Foi um presente dos meus avós. Eu gosto muito de pintar e eu também tenho uma boa quantidade de canetinhas. Qual o horário que tu mais gosta de pintar? De noite. Que aí eu pinto com a minha mãe. É muito bom porque aí eu pinto com ela, a gente brinca, sorri. Além de ser algo que ajuda na criatividade, para Gabriela o mais importante é ver a filha longe das telas. É uma experiência bem legal, porque está tirando Letícia mais das telas, né? A gente vê que as crianças hoje em dia querem muito ficar em telas. Então, além de ser um momento de interação da gente, um momento de nós duas, juntas de noite, a gente pinta, brinca, sorri, para ela está sendo importante porque a gente está saindo mais da televisão. Vitor é dono dessa loja de utilidades. Eles compram os livrinhos prontos para revender e desde o início do ano a procura tem sido grande. Já venderam em média de 2 a 3 mil unidades. Vem sendo a sensação de 2025 aqui na nossa loja. É o produto mais buscado, é o produto mais procurado. É uma verdadeira terapia, né? Serve para todas as idades. A gente comercializa aqui para crianças, adultos e até idosos também. Vitor conta que junto com os cadernos, as canetinhas coloridas que servem para pintar também estão sendo muito procuradas. Com as férias, alavancando ainda mais, como a gente vende online, vende para o Brasil todo, a demanda vem assim, tá de vento em popa. Os cadernos de colorir realmente têm sido uma febre. A gente veio conhecer aqui a história da Rai. Ela trabalhava nesse espaço que era menor, ela precisou ampliar o negócio porque a demanda aumentou muito. Hoje ela tem 6 pessoas trabalhando com ela, nesse horário são 3 que tem por aqui, mas a demanda tem aumentado muito. E principalmente por ela produzir os próprios cadernos. E com isso, ela vem gerando muitas oportunidades por aqui. No espaço dela, tudo começa com a criação das artes, que ficam por conta do jovem aprendiz. Depois, os desenhos que mudam de acordo com o personagem são impressos, cortados e seguem para a montagem dos cadernos. A Jeane cuida das capas usando adesivos e também ajuda em outras partes da produção. Ela contou que estava desempregada e agora tem uma renda graças ao trabalho por aqui. Muito trabalho, a gente mais gratificante e a gente dá conta, para não deixar os clientes na mão, né? Rai começou o negócio dela sozinha. O faturamento por aqui aumentou e nos últimos 3 meses ela já produziu quase 10 mil livrinhos de colorir. Além da região metropolitana do Recife, os cadernos também estão chegando ao estado de Alagoas. Nessa época do ano, de abril a julho, até agosto, é uma época mais calma para a gente que trabalha nesse ramo gráfico, nesse ramo de encadernação.
E com esses livros, realmente a demanda aumentou muito e surgiu novas oportunidades de eu poder aumentar a minha equipe de trabalho. Hoje eu tenho uma equipe maior, de poder fazer novos investimentos para a loja, para poder que a gente possa atingir mais ainda um público maior. Se um cliente disser, eu quero 1000, a gente faz. E foi justamente a oportunidade que veio. Foi esse boom que a gente não esperava que fosse acontecer nessa época do ano. Com as férias, ela espera aumentar ainda mais as vendas. A gente está com uma expectativa muito grande, que continue, né, e que aumente, porque as crianças estando em casa, então eles têm mais tempo de colorir. Então a gente, até o presente momento, a gente não vai parar. Já temos pedido de reposições em lojas por conta das férias. A expectativa das férias está muito grande para todo mundo. Que barato, né? Que barato. E amanhã é dia de Som e Sotaque aqui no AB1. Douglas Leon vai receber o cantor Pedro Vinícius. A gente vai ver um pouquinho agora. Alô, amores, é amanhã, ó. Amanhã Som e Sotaque. Pedro Vinícius. É como a noite luarada, como as estrelas lá no céu, como o cantar da passarada, meu gostoso pão de mel. É como a noite luarada, como as estrelas lá no céu, como o cantar da passarada, meu gostoso pão de mel. Ó, amanhã, amores da vida. Vem. Som e Sotaque. É isso, é amanhã. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, Bruno Lambreta. Vamos falar sobre os projetos que estão sendo discutidos na casa. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. Então, assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira, agradecendo sempre a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Uma boa tarde e até lá, pessoal!